Eu quero conversar com você sobre como as pessoas hoje em dia não conseguem interpretar textos. As pessoas têm, dessa nova geração, uma dificuldade enorme para interpretar textos. Bom, então, gente, é o seguinte: primeira situação. Eu, lá na empresa que eu trabalho, tenho uma colega que divide duas grandes paixões na vida comigo, né? A primeira é o Vascão, né? Eu sou vascaíno, ela é vascaína, né? É... E a outra é o Chico Buarque de Holanda. Para mim, Chico Buarque de Holanda é o que há de melhor na música e para ela também, né? Então, eu peguei essa colega, vamos dizer amiga, né? Poderia dizer amiga assim, né? Pelas identificações que a gente tem. E eu virei para ela, não vou dizer o nome dela, mas eu virei para ela outro dia e eu perguntei para ela, para dar um checkmate nela, né? Qual é a melhor música do Chico Buarque? E ela... Chateaubriand, não faz isso comigo. Não faz isso comigo, cara. Eu posso citar umas 10, umas 15, umas 20, umas 30, né? Eu sei, Claudete. Eu fiz exatamente para te deixar pilhada, né? Bom, falei o nome dela sem querer. Mas, enfim. Então, aí a gente começou a conversar sobre o Chico Buarque. E ela virou assim para mim, Chateaubriand, pena é o seguinte, essa garotada nova vai ouvir as músicas do Chico Buarque e não vai entender o que elas querem dizer. Ela mentiu, gente? Ela mentiu? Não. Outra situação. Eu escrevo textos para um site especializado em futebol chamado Museu da Pelada. Indico, tá, gente? Muito bom, não é porque eu escrevo lá não, mas muito bom. E eu escrevi um texto recentemente explicando por que o Brasil foi eliminado pela Itália na Copa do Mundo de 1982. Né? Fiz um texto sobre isso, eu tenho uma tese, e minha tese é o seguinte: é que no jogo anterior contra a Argentina, o Zico tomou uma cacetada do Passarella e ele se machucou muito gravemente, então o Zico foi para o sacrifício no jogo. O primeiro tempo ele arrebentou, né? Fez passe para o gol do Sócrates, passe genial, sofreu um pênalti que o juiz não deu, rasgaram a camisa dele, o tal do Gentili, tudo isso, tal. Jogou muito no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, o que aconteceu? Ele começou a ter dificuldade até para andar. Então ele ficou em campo do sacrifício, né? Julgando que, poxa, o talento dele poderia decidir em uma jogada, mas ele não estava com condições, não estava com condições. Tanto é que no segundo tempo ele não conseguiu fazer praticamente nada, né? Mas não foi porque ele é amarelão, como alguém vai querer dizer e tudo. Foi porque ele estava machucado e não estava com condições físicas, né? Aí eu escrevi esse texto, o cara vem dizer: você tá maluco? Foi o jogo que ele jogou mais, né? Deu passe pro gol do Sócrates, sofreu pênalti, se movimentou e tudo. Gente, não foi isso que eu falei no texto? Acabei de dizer para vocês, não foi isso que eu falei no texto? Que no primeiro tempo sim, só que no segundo tempo não, ele não conseguia fazer porque ele estava machucado e não conseguia correr, se movimentar e tudo isso. Então a conclusão que eu chego é que essa garotada nova não sabe interpretar uma letra do Chico Buarque de Holanda e não sabe interpretar um texto sobre futebol. Essa garotada nova não sabe interpretação de texto. É um negócio inacreditável. Absolutamente inacreditável, né? O que se estará fazendo nas aulas de português, se é que essa garotada frequentou as aulas de português, né? Para não saber interpretar um texto, quer dizer, não saber o que um texto está falando. Aí vem um monte de música com letra pobre e a garotada assimila, né? Por quê? Porque não está acostumado a interpretar a música rica, né? Rica no sentido cultural da palavra, né? Então, quer dizer, se o Chico Buarque cantar para ele chame o ladrão, chame o ladrão, chame o ladrão, né? Eles não vão entender nada. Não vão entender nada, né? Gente, a propósito, a música dele falava sobre a época da ditadura, né? Essa ditadura tão hipócrita, sacana, tão sem ética, sem moral que a gente teve nesse país, que ele dizia que ele tinha medo era da polícia, né? E não do ladrão.
Então ele chame o ladrão, chame o ladrão, chame o ladrão. Dá para entender? Dá para entender? Ou ficou difícil para a cabecinha de vocês entender, né? Eu acho que é por isso que eu aqui fiz esse público para gente jovem conhecer um pouco mais da vida, mas em vez de gente jovem procurar esse canal, é gente de mais idade que procura. Tem outra mentalidade, uma mentalidade muito mais enriquecida, muito mais culta, muito mais esclarecida, né? Espero, garotada, que com a idade passando vocês aprendam com a vida, né? Porque na escola, pelo visto, vocês não aprenderam, tá? Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, desculpem pela sinceridade. Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, muito obrigado a todes, sim, a todos, né? E por gentileza, eu tenho aqui, na descrição do vídeo, eu ofereço 4 produtos, documentos escritos que eu estou comercializando a preço de banana, né? Um é sobre uma apostila de administração com 1.350 tópicos e 15 assuntos. A outra é sobre reforma política, né? Uma minuta sobre reforma política. Também tem uma minuta com uma proposta de calendário para o futebol brasileiro. E tem um livro que eu escrevi sobre o Roberto Dinamite, meu maior ídolo no futebol, tá? Dá uma olhada aí na descrição do vídeo para ver se algum desses produtos se interessa, se for o caso, entrar em contato comigo. E se você puder também, like aqui no vídeo, por gentileza se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe e comente. Mais uma vez, obrigado.